Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver a provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje contra o Bragantino. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora te falar sobre o drama de um volante do São Paulo. Eu me refiro a Luan, 25 anos de idade, atleta formado na base e super querido pelo torcedor tricolor. Luan tem dado sinais de que não anda bem. Na última quarta-feira, ele abriu em uma das suas redes sociais uma live. Tudo escuro, mas ao fundo percebia-se que o Luan estava chorando. Logo depois, essa live é mutada, causando muita preocupação entre torcedores. Na quinta-feira, dia seguinte, o Luan volta a fazer uma postagem, foto preta e branca dele com a camisa do São Paulo no Morumbis. Uma enxurrada de conselhos, sugestões, pedidos e desejo de força para o atleta foram marcadas nas redes sociais do Luan. Vale a lembrança de que ele ainda nem foi relacionado pelo São Paulo na atual temporada, está fora dos planos do Luiz Zubeldia. O São Paulo estava tentando encontrar um clube para o Luan, o que não aconteceu até agora. Na temporada passada, o Luan jogou pelo Vitória, por empréstimo, foram 27 partidas, sendo 23 como titular e 4 como reserva. O Vitória entendeu que na reta final o Luan não foi tão importante e abriu mão de seguir com qualquer negociação, ainda que por empréstimo. Pergunta que eu quero deixar para você é: o Luan merece alguma oportunidade no São Paulo ou o melhor caminho é emprestá-lo mesmo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Primeira da série de maratonas, São Paulo e Bragantino. Aliás, Bragantino e São Paulo, Braga em crise. E agora, pensando que tem um jogo contra o Palmeiras no final da maratona, é o fim da semana que vem, com o Palmeiras no fim de semana, é de se esperar que o São Paulo e o Zubeldia vá testar jogadores, vá dar uma canja, uma folga para alguns. É por aí, mas a maratona é pesada. Vamos lembrar, o Corinthians enfrentou a maratona e ganhou de todo mundo, hein? Exato. Essa é a questão, né? Como disse o Zubeldia, revezar, testar sistemas, mas pontuar para ter a melhor campanha. O Corinthians, mesmo sem jogar nada, pontuou, né? E, por exemplo, aquela partida contra o Novo Horizontino, né? Que foi fora, o Corinthians jogou com reserva e acabou ganhando, né? E o Bragantino também, o Corinthians ganhou no início do campeonato com o time reserva. E dessa vez, antes mesmo de a gente considerar a maratona, seria o time reserva contra o Bragantino no esquema de revezamento 2-por-1 que o Zubeldia vinha fazendo. O time principal do São Paulo jogou contra o Santos, contra o Mirassol e descansaria contra o Braga. E é isso que vai acontecer, possivelmente. Lembrando que no treino, né, na véspera de sexta-feira, os titulares, aquele time inteiro que goleou o Mirassol, os titulares não participaram do treino tático, nenhum dos jogadores titulares, dando indício mesmo do time reserva contra o Bragantino. Mas aí o time reserva tem algumas situações. Ele pode ser idêntico àquele que ganhou da Portuguesa, ou pode ter uma ou outra mexida e a gente explica mais ou menos qual seria ou quais seriam. Aí, Arnaldo, a gente tem falado aqui sobre cornetagens, a gente está sendo cornetado porque a gente está falando que a torcida está meio corneta e tudo mais. Vai entrar vão entrar os reservas. Quando a gente fala vão entrar os reservas, o que a galera põe na cabeça? Que vai jogar o Rian de titular, né? Não vai. Exatamente. Né? Pois o Rian vai entrar nesse jogo, provavelmente, independente do resultado, mas não vai começar jogando. Né? Deve ser o time contra a Portuguesa. Vamos lembrar, vocês falam, você tem medo de todo mundo. É um jogo perigoso, o Bragantino está em crise. O Bragantino está lutando contra o rebaixamento e, ao mesmo tempo, para a vaga, porque é aquele grupo que não pontua. E aí vem o empate com a Inter de Limeira, né? Agora tá jogando com aquela dupla de ataque, eu acho uma dupla perigosa pra caramba, Sacha e Isidro Pita, é chata. Né? Dois jogadores experientes. O São Paulo costuma ter dificuldade em Bragança, é um jogo difícil pro São Paulo. E calhou de ser o reserva, né? Se fosse ao contrário, se fosse São Paulo mandando o jogo contra o Velo Clube ou a Inter com esse time reserva, acho que seria melhor, mas não tem como repetir 3 vezes o time titular, então vai o reserva em Bragança, jogo às 6h30, mais ou menos o time que começou contra a Portuguesa, porque eu digo mais ou menos. O time que começou contra a Portuguesa tinha a zaga com Juan e Sabino. O Sabino jogou as últimas partidas porque o Alan Franco estava machucado, se recuperando. Aí a dúvida,
volta o Alan Franco no time reserva ou o Sabino emenda 3 jogos? É uma questão, por exemplo, né? O Sabino não treinou porque os caras que jogaram contra o Mirassol descansaram. Essa é a primeira dúvida. Se na zaga vai Alan Franco ou se vai Sabino. Outra dúvida. É possível que até os recém-contratados que não estrearam, o Cédric e o Wendel, estejam presentes em Bragança. Eles certamente viajarão para Brasília, mas estarão no banco relacionados ou ainda calma com os dois? O Wendel recém chegou, o Cédric fez poucos treinos e tal. E aí uma certeza e uma decepção, porque talvez tenha sido o melhor, fora o Rian, que fez o gol maravilhoso contra a Portuguesa, a melhor surpresa do jogo contra a Portuguesa foi o Rodriguinho. E o Rodriguinho a gente já tinha sacado. Foi o nosso Alexandre Salvador no treino de apresentação do Wendel que mandou para a gente. O Rodriguinho não treinou com dores no joelho. O Rodriguinho está fora do jogo. Ele seria titular desse time, mas agora provavelmente vai começar o meio de campo que começou contra a Portuguesa com 3 volantes. Santi Longo, que ganharia aí uma chance de novo. Sim. Marcos Antônio e Bobadilha. Meio campo que jogou contra a Portuguesa, pois é, né? Isso que é essa história da base que a gente fala, de alguns jogadores e tal, né? Era a chance do cara. O cara entrou bem contra a Portuguesa. Falou, pô, agora vai. É a alternativa ali para um 10, se precisar, se não tiver os caras, sei lá. O cara sentiu, não vai jogar. É duro, né? Ele tava no banco, né? No último jogo ele tava no banco. Então, ele tava no... Você vê como é que é, né? Ele tava no banco contra o Mirassol. E na reapresentação da quinta-feira já não treinou, e aí é importante ter o repórter lá, porque o repórter percebeu, tá faltando um cara aí, tava faltando o Rodriguinho, quem foi ao CT percebeu, então ele já não treinou na quinta, não treinou na sexta fora do jogo, e é dúvida para viagem, você vê como é que é, entendeu? E duro, hein? Tá pedindo passagem, é a hora, pô, legal, reserva do Oscar. Aí, se ele não joga contra o Bragantino, contra a Inter, com o Velo Clube, vai jogar quando? Aí o cara vai para trás de novo, vai lá para trás da fila, né? Quem pode ter aí uma oportunidade inesperada vai ficar no banco e pode ter uma oportunidade, dependendo do andamento do jogo, é o Alves, o meia da base, da Copinha, que na ausência do Rodriguinho passa a ter ser o meia que pode entrar durante a partida, né? Tem até uma foto pós-treino bem legal da sexta-feira, que é o Rian, que a gente está mostrando aí na capinha, mas é Rian, Alves, Mike e Ferreira, junto do Patrick, né? Os caras da base que vão para esse jogo. Teria mais o Rodriguinho, que não vai para o jogo, mas esses caras aí todos vão ser relacionados, né? Então, quer tentar fazer o time? Se der o time da Portuguesa, vamos refazer aquele time. Então é Jandrei, Ferrarese, certo? Certo. Juan, aí Sabino, né? O Alan Franco não jogou, e aí? Então, essa é a dúvida que eu te falei. Você estava meio assim, pensando em outras coisas. Não. Tô brincando. O Alan Franco é aquilo, ele não jogou as 2 últimas, o Sabino jogou as últimas. O Alan Franco é titular, o Sabino é reserva. A dúvida é se coloca o Alan Franco, se ele estiver perfeitamente recuperado para ganhar algum ritmo, ou se arrisca o Sabino 3 jogos seguidos. Seria o único a jogar 3 jogos seguidos. Né? Acho que podia ser o Alan Franco. Pois é. Até pelo adversário. Né? Olha, essa dupla, de novo, essa dupla de ataque é chata. Pita e Sacha, hein? É chato. E outra vez São Paulo jogou lá com o Alan Franco e Sabino, o Sacha deitou nos caras. Foi aquele 1-1, olha, o São Paulo jogou nada. E o Patrick na lateral esquerda, né? O Patrick, porque ainda não vai dar para o Wendel começar, etc. Né? Não tem essa questão. Aí, Longo, Marcos Antônio e Bobadilha. O trio que começou contra a Portuguesa. Não foi mal o primeiro tempo desse trio. O Longo até jogou bem. E o ataque da Portuguesa e o ataque do segundo tempo contra do final do jogo Mirassol. Eric, André e Ferreirinha, né? Agora é a vez de falar do São Paulo e de uma peça que encaixou como uma luva no time do técnico Zubeldia.
Se havia alguma dúvida sobre a readaptação do Oscar ao futebol brasileiro, essa dúvida acabou, não é isso mesmo, Marina Buffon? Pois é, caiu como uma luva mesmo, como você disse, viu, Mi? O Oscar foi anunciado no final do ano passado como uma grande contratação de São Paulo para essa temporada 2025 e vem surpreendendo pela sua forma física. Ele que ficou aí na China durante diversas temporadas, foram 8 temporadas no total, chegou aqui para o São Paulo, havia dúvida tanto da torcida quanto até da imprensa mesmo sobre como ele ia ser utilizado pelo técnico Luiz Subeldia agora. Até mesmo os companheiros dele estão aí impressionados com a habilidade do camisa 8 tricolor. Olha só o que o Caleri falou depois da goleada sobre o Mirassol na última quarta-feira. Temos a Lucas e Oscar, que são muito bons jogadores, demais para o futebol brasileiro, e tomara que a gente possa acompanhar eles, que são craques aqui no Brasil, possa acompanhar para tentar chegar nas primeiras posições e tentar que São Paulo seja campeão uma vez mais. O Oscar, para mim, eu conhecia na TV, mas eu tiro o boné cada vez que ele entra no campo, porque joga muito bem, e tomara que ele possa seguir com essa performance e nos ajudar a ser campeão. Aí ele falando então, né, que tira o chapéu para o Oscar. Pois bem, os números também não deixam mentir, não é só uma impressão, não, são fatos mesmo que o Oscar vem se destacando nesse time do São Paulo. A gente separou uma tela para vocês darem uma olhadinha aqui nos números dele. Olha só as estatísticas. De 6 jogos possíveis do São Paulo, o Oscar participou de 4 deles e participou diretamente de 4 gols, com 2 gols, 2 bolas na rede e 2 assistências, ou seja, 84 minutos para o Oscar participar de um gol vestindo a camisa do São Paulo. Além disso, ele teve 3 grandes chances criadas, algo que o Subeldia veio falando aí na última coletiva, que o time melhorou bastante nesse quesito, 9 passes decisivos e, além disso, ajuda também na parte defensiva com 17 bolas recuperadas. Aí estão os números, então, do Oscar, que vem, de fato, se destacando bastante pelo tricolor. E aí eu quero saber de vocês, né? Ele está aí num patamar de outros grandes craques dos outros paulistas, então, do Palmeiras, por exemplo, ali um Rafael Veiga, de repente o Memphis no Corinthians, agora o Neymar chegando ao Santos. O Oscar está nesse patamar? Deixo a pergunta para vocês. Muito bem. E aí, Alex e Alexandre? Eu acho que não está no mesmo patamar, ele está melhor que os outros. O Oscar encaixou de uma maneira sensacional no São Paulo, está jogando fino da bola, e nos outros times o Neymar acabou de chegar, ainda não dá para a gente analisar o Neymar como jogador do Santos, não estamos falando da carreira do Neymar e como é o Neymar, estamos falando de agora, do momento. No momento, para mim, dos meias, o Oscar é o que está sobrando aí. Então não é nem questão de mesmo patamar, é o que está melhor entre todos os meias aqui de São Paulo. Meu sarrafo para considerar um jogador craque está lá em cima. Para mim, o Oscar não é craque, é um bom jogador. E comparando ele com os outros meias, ele vive um momento muito melhor. Ele trouxe mais qualidade técnica para o meio campo de São Paulo, é um jogador de visão, de armação. Agora, para mim não é craque, é um bom jogador. Vai falar do São Paulo? O que você acha, hein, ô Juca? Não, eu também acho, concordo com o Arnaldo, que está interessante ver os jogos do São Paulo. Lembro que o São Paulo ganhou de um time que é da Série A, que está fazendo uma boa campanha, né, e está se armando para fazer um bom Brasileirão. Contratou o Walter para o lugar do Muralha, coitado, vai perder o lugar. Agora, a minha sensação, vendo pela televisão, eu sei que no estádio é diferente, é que o Ferreirinha dá uma opção de lado para o São Paulo, a tal da amplitude, que o Luciano não dá. Além de ajudar mais no sistema defensivo, porque o São Paulo pouco pode contar, principalmente com o Oscar, para isso. Então, eu acho que o São Paulo vai acabar optando por abrir mão do quarteto. Mas veremos. Nos jogos mais difíceis, vejo vulnerabilidade nesse time do São Paulo. Agora, a novidade para mim é essa. Tá bom de ver o São Paulo jogar. Não consigo entender
nenhuma reclamação da torcida do São Paulo. Eu consigo entender uma reclamação. Porque assim, o time toma muito gol. Verdade, mas tá encontrando um equilíbrio, porque mudou o jeito de jogar, mudou o Oscar, o jeito que marca, como que os laterais vão ter que resolver esse espaço que fica quando o Oscar sobe, quando o Lucas sobe e tal. Isso é normal, o time vai encontrar esse equilíbrio. Eu acho que em algum momento o Zubeldia vai encontrar esse equilíbrio, porque o Zubeldia é bom técnico, e outra, ele mostra na coletiva que ele pensa e que ele está vendo isso, né? Então a gente fica confiante de que ele está vendo que alguma coisa vai precisar mudar nesse sentido. A única coisa que eu não concordo com a explicação do Zubeldia e que eu acho que ele erra e que aí dá motivo para o torcedor de São Paulo é o Rian Francisco. 3-1 pro São Paulo, faltando 5 minutos, é verdade, o jogo até 2-1 não estava resolvido, mas 3-1 falta 5 minutos, põe o garoto. Próximo jogo, time reserva, põe o garoto, porque agora que o torcedor do São Paulo vai olhar para ele e vai falar, ele merece chance, ou quando começar a fase aguda da temporada, não dá, o Rian Francisco não está conseguindo ficar de pé, o Rian Francisco errou o gol na cara do gol, quem tem que jogar vai ser mesmo o Caleri e depois o André Silva na frente, porque é agora que tem que ser testado. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então o Tricolor entra em campo hoje, né, jogando fora de casa contra o Bragantino. E o Zubeldia deve mandar a campo o time reserva. Então a provável escalação do São Paulo deve ter Jandrei, Ferrarese, Alan Franco, Juan e Patrick, Marcos Antônio, Bobadilha e Eric, e Ferreirinha e André Silva. E o volante Luan tem mantido normalmente, né, sua rotina de treinos no CT da Barra Funda, mesmo afastado do elenco do São Paulo. Sem futuro definido, o clube continua trabalhando para encontrar uma solução, já que o jogador não deve atuar pelo tricolor. Luan tem contrato com o São Paulo até dezembro, né, de 2026, mas não está nos planos da comissão técnica. Ele voltou de empréstimo do Vitória ao fim da temporada passada e tem treinado separado dos demais jogadores. Nas redes sociais, torcedores relataram, né, que Luan abriu uma live em seu perfil no Instagram na noite da última quarta-feira, horas depois da vitória do São Paulo por 4-1 contra o Mirassol, e estaria chorando, mas encerrou a transmissão, né, logo depois. Pessoas próximas ao jogador afirmaram ao GE que ele iniciou, né, a live sem querer e por isso interrompeu, né, rapidamente. O tricolor acompanha de perto a situação de Luan e busca um clube para que ele possa jogar o quanto antes. No início do ano, inclusive, o São Paulo tentou envolver, né, pessoal, ele em uma troca com o lateral direito Natanael, que era do Coritiba, mas ele não se animou, né, com a possibilidade. Então vive uma fase complicada, né, o volante Luan. O São Paulo vem tentando procurar um time para ele jogar, mas para isso ele também tem que querer, né, pessoal? O tricolor ia envolver ele numa troca com o lateral Natanael do Coritiba, mas ele não quis, e dificilmente ele vai ter oportunidades, né, com o Zubeldia, já que o São Paulo tem Pablo Maia, né, tem Alisson, tem Bobadilha, tem Marcos Antônio, o Thiago Mendes também deve chegar no meio do ano, então boa sorte para o Luan, que ele consiga, né, jogar em outro time. E o tricolor está muito perto, né, de anunciar mais uma saída do elenco. Trata-se do volante Santiago Longo, que estava emprestado, né, ao São Paulo, ele que veio do Belgrano, e com isso o tricolor deve ganhar mais um fôlego, né, pessoal, na sua folha de pagamento. O tricolor espera fechar com superávit de mais de 44 milhões de reais no fim da temporada. Vamos ver se isso se confirma, né? Até porque ano passado o São Paulo também não investiu muito e mesmo assim ficou com grande prejuízo. Mas os dirigentes esperam, né, com essa aprovação do fundo de investimento, quitar suas dívidas bancárias e assim diminuir, né, os juros em quase 50%. E o São Paulo também espera anunciar nos próximos dias uma parceria com o empresário grego Ângelos Marinakis, que deve investir mais de 600 milhões de reais na base do tricolor. Apesar de algumas críticas, eu acho um bom negócio, até porque se o São Paulo vende 1, 2, 3 jogadores, essas vendas devem ser triplicadas, o contrato deve durar 10 anos, então já que o São Paulo não pretende virar SAF nos próximos anos, está certo de procurar algumas alternativas, que nem essa, né, de investir na base ou fundo de investimento. Até porque quando o Júlio Casares assumiu, ele falou que em breve o São Paulo ia disputar, né, de igual para igual com o Palmeiras e Flamengo financeiramente, né, mas não está acontecendo.
Então vamos ver, né, pessoal, se em breve o São Paulo consiga investir mais no time profissional. E depois de vencer o Mirassol, o São Paulo entra em campo hoje, né, jogando fora de casa contra o Bragantino. Depois o São Paulo tem 2 jogos como mandante, mas vai ser em Brasília, né, já que alugou o Morumbi pro show da Shakira. Então o Tricolor vai enfrentar a Inter de Limeira no dia 10 e o Velo Clube no dia 13, jogando em Brasília. Depois tem mais um clássico pela frente contra o Palmeiras, fora de casa. Depois enfrenta a Ponte Preta no dia 19, jogando em casa. E o São Bernardo jogando fora de casa no dia 23. Então essa é a sequência do São Paulo, né, nos próximos dias. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. E até a próxima!